Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e para que serve a geografia, tá? Há algum tempo, vai ficando velho, vai ficando, parece que doido. Há bastante tempo, aí lá pelo século XIV, século XVI, o período das grandes navegações, a geografia ela era conceituada como sendo a ciência que descreve a Terra. Daí, essa palavra geo, que quer dizer terra, grafia, descrição. Junta as duas, geografia, descrição da Terra. Tá? Ocorre que isso fazia sentido num tempo em que o mundo conhecido era metade do que a gente tem hoje. Desse mundo que a gente conhece hoje. Quer dizer, só se conhecia efetivamente a Europa, a África e parte lá do Oriente. A parte da América, né, e do Novo Mundo não se conhecia. Apenas a partir das grandes navegações é que começou a surgir novos continentes, porque os europeus descobriram novas terras no além-mar e tal. Bom, cansa. E aí, com esse período de descoberta, né, vinha a necessidade de se descrever essas novas terras. E daí entenderem a geografia como a ciência que descreve a Terra. Esse, por exemplo, é um mapa do Brasil de 1519. Agora vocês vejam que fantástico, né? Quem olha esse mapa sabe de cara que é um mapa do Brasil. Mas esse mapa, ele foi feito sem nenhuma tecnologia. Esse período não se tinha bússola, não é? Mas os caras tinham astrolábio e saíam lá desenhando a nossa costa, os nossos rios, né, as barras, né, dos nossos rios, né, onde eles desaguam no oceano. E aí você veja esse aspecto da descrição. Se você olhar mais ou menos ali para onde é o Pará, o Amazonas, você observa a formação, a representação de mata de cocais, né? de palmeiras e tal, né? Um pouco mais ao sul, aliás, lá na região sul, a gente nota a representação da mata de araucária. Entendeu? Então, a importância da confecção desses mapas era efetivamente descrever as novas terras, né? Você veja anotações sobre clima, né? Tem bastante anotações sobre clima, a distribuição da nossa fauna. Olha o lobo-guará lá na região mais central do país, né? Você vê a flora, nós já falamos, né? A questão da mata de cocais, a araucária. Veja os nossos índios, né? A distribuição das nossas populações indígenas. Então era com isso que lá no século XV, século XVI, os geógrafos se preocupavam em descrever a Terra. Nada mais apropriado. Bom, além desses aspectos físicos, né, de traçar ali o continente, de identificar onde ocorria espécies da fauna, da flora, eles também se preocupavam em descrever alguns aspectos sociais, né? Essa figura, ela representa, por exemplo, o desembarque de Cabral em Porto Seguro. É uma obra do Oscar Pereira da Silva. Aqui, nessa outra figura, também descrita, isso eram artistas que faziam, né? O Debré, por exemplo, se prestou muito a esse trabalho. Você vê uma representação da nossa sociedade escravocrata, escravista, tá? Você vê
as crianças comendo, né, do chão, as migalhas do chão, né, o que porventura sobrasse da mesa dos senhores de engenho, né, da aristocracia rural brasileira, né, a escrava lá, coitada, abanando os mosquitos, que isso era um ambiente horrível. Bom, mas hoje, e aí a gente tem que começar a fazer a imaginar, né? Não é bem fazer, imaginar algumas coisas, normalmente os caras chamam de fazer algumas abstrações. Mas, hoje a geografia estuda onde estão as coisas e os objetos. Coisas, professor? Os objetos, sabem onde estão? Ora, que coisa mais besta. Sim. Coisas enquanto natureza, paisagem, e objetos enquanto aquilo que o homem transformou. E aí, a geografia se preocupa em como essas coisas e esses objetos se distribuem no espaço geográfico. Professor, no espaço? No espaço geográfico. Mas, professor, é o mesmo espaço, eu vou ficar olhando para as estrelas? Não vai ficar olhando para a estrela. A gente não se preocupa, nós que fazemos a geografia, não temos como objeto de pesquisa o espaço cósmico. Sobre o espaço cósmico estudam os astrônomos. A geografia, quando precisa, vai buscar apoio na astronomia para, por exemplo, estudar o comportamento das marés, né? Estudar o comportamento dos animais. E como esse comportamento influencia na distribuição desses animais, por exemplo, no espaço geográfico. Tá certo? Então é isso. A geografia é a ciência que estuda onde estão as coisas enquanto natureza e os objetos, sendo objeto aquilo que o homem construiu, modificou. E mais importante, gente, isso é o mais importante. A geografia estuda as relações entre essas coisas, a natureza, entre esses objetos, aquilo que o homem modificou e o próprio homem. Tá? Vocês vão entender agora com essa próxima figura. Todos nós conhecemos essa paisagem, né? Isso aí é uma figura que retrata a barragem de Santa Cruz. Acima da barragem, um imenso lago. E como é que... De onde apareceu essa história? De onde surgiu essa história? Bom, nós vivemos numa região semiárida. Aqui na nossa região, chove aí 800 milímetros por ano em média. Fosse essas chuvas regulares, em quantidade, porque tem ano que chove mais, tem anos que chove menos, então 800 milímetros é a média. E mais, se a distribuição dessa chuva fosse regular, nós não tínhamos problema com a seca aqui no estado. Mas aí ia o rio, né, lentamente e tal, vou ali na praia, né, e rio abaixo, a gente ia cortando aí a chapada, né? Tem paisagens lindas. Mas aí o homem disse, eu preciso de água. Eu preciso fazer uma caixa d'água aqui. Como danado eu vou fazer uma caixa d'água no meio do rio? Porque tem que ser uma caixa d'água grande. E aí os caras fizeram essa imensa caixa d'água. Como? Barraram o rio. Fizeram a parede no leito do rio. Com isso o rio está represado. O homem transformou a paisagem. Essa gravura que a gente vê hoje é uma paisagem transformada pelo homem. Compreenderam? Professor, isso traz que benefícios? Ora,
Com o represamento da água, eu vou ter segurança hídrica, né? Eu vou saber que eu tenho água ali disponível durante determinado período. Do ponto de vista econômico, eu posso promover tanto na barragem, na parte do lago da barragem, né? Quanto na parte do rio, né? Que foi perenizada pela barragem, que é perenizada pela vazão da barragem, aparece a possibilidade de se promover a irrigação das terras, né? Fazer agricultura irrigada. Né? Muitos criam peixes aí na barragem. Tá? Mas, professor, traz alguma consequência mais danosa? Traz meio ambiente. Por exemplo, não é? Quantas espécies foram de animais e de plantas, né, foram cobertas pelo lago da barragem? Né? Sob o aspecto social, populações que viviam à margem do rio Apodi-Mossoró, elas tiveram que ser relocalizadas em outros lugares, em áreas mais altas. Então, um dos objetos da geografia é estudar esses impactos também na natureza, essas transformações na paisagem feita pelo homem. Mas observem essa outra figura aqui, ó. Que lindo, não é? A barragem sangrando, massa. Bom, veja outra oportunidade que aparece aí, né? O lazer. Pequenos negócios que ficam ali pertinho da barragem, né? Você tem bares, barracas, restaurantes, né? Pequenos negócios gera renda, gera emprego para as pessoas. Isso é importante. A geografia se preocupa também com esses aspectos econômicos, tá certo? E aí, minha gente, para ter essa visão global de que eu falei, né? Ó, a gente já falou em economia, a gente já falou em meio ambiente, a gente já falou em sociedade, a gente já falou em hidrografia. Né? A geografia, ela vai buscar em outras ciências apoio para poder descrever o espaço, por exemplo, para poder analisar o espaço, para poder estudar o comportamento das pessoas no espaço, para poder estudar, por exemplo, por que há cidades, há regiões que têm maior vocação para a agricultura e outras para a indústria, outras ainda para o turismo, né? E aí, sob essa perspectiva, a geografia busca apoio na ecologia. É importante saber como se distribuem as espécies na Terra, no espaço geográfico? Claro. Por exemplo, o bicudo. Tem período do ano que a Apodi tem muito bicudo na rua. Os postes ficam cheios de bicudos à noite. É importante, isso é. Em Natal a gente vê isso? Não vê. E por que não vê? Aí a geografia já vai se juntar com a biologia, com a ecologia também, para poder entender esses movimentos. A geografia também busca apoio lá na cartografia. A cartografia é uma ciência independente, não é, que nasceu da geografia, daquela necessidade que o homem tinha de descrever a Terra. Também se apoia na matemática, na estatística. Não é? Estão entendendo a grandeza da geografia? Pois é. Mas, professor, a geografia não é ciência humana? Também. Mas a gente
Para compreender, para ser uma ciência humana, a gente também tem que buscar nas ciências exatas conhecimento. Tem que buscar nas ciências naturais conhecimento. Não é? Como eu poderia compreender a economia do país se eu não tivesse os recursos da matemática, da estatística? Para entender o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas em determinado espaço, né? Não ia ter como. Fomos buscar também apoio na informática. Olha, a informática é hoje um grande aliado da geografia, uma grande aliada, perdão. Mais adiante, quando a gente estiver vendo, daqui a pouquinho, quando a gente estiver vendo as aplicações da geografia, né, para que é que serve a geografia, a gente vai ver muito bem essa questão do geoprocessamento. E aí tem também a hidrografia. Olha que coisa mais linda para uma região nossa, do semiárido, a gente poder entender a localização, a distribuição, a dinâmica e o uso das águas. É muito importante para nós que moramos no semiárido compreendermos esse comportamento dos rios na água. E aí, por que a gente também não vai buscar apoio na cultura? Lógico, na cultura. Eu preciso entender, por exemplo, porque eu só encontro pirão de banana em Felipe Guerra. Eu preciso entender questões... tem um exemplo massa da geografia econômica, ou da geografia cultural. Em que mais lugar do mundo alguém diz eu acho e só pode? Só em Apodi. Eu não conheço outro canto. Então, poder compreender onde essas coisas ocorrem, sob o aspecto cultural, também é uma atribuição da geografia, né? Aliás, eu falei eu acho, só pode, mas tem outra palavra que outra expressão que a gente usa aqui, pois diga, né? Pois diga, ora pois diga. Então a gente só encontra aqui nessa região. Se eu vou num ônibus e alguém diz uma dessas expressões, eu digo, de Apodi, eu moro lá. Se eu ouvir alguém falando em comer um pirão de banana, eu vou dizer, é de Felipe Guerra, ou trabalhou lá, ou morou lá, ou foi comer pirão de banana em Felipe Guerra. Então, a geografia, ela se apoia nessas outras ciências, tá certo? E aí, como eu falei, quando a gente vai entender para que é que serve a geografia, ela serve, por exemplo, para a gente se localizar. Essa é uma foto de satélite que eu capturei do Google Earth, que foi de um sobrevoo de um satélite, eu não sei bem se o termo é esse. Bom, mas é uma foto de satélite que capturou a imagem, por exemplo, da nossa cidade. Está aí o Ferreira Pinto. Está aí a nossa escola, está aí o Ferreirinha. Está aí onde a gente estuda. Tá certo? E aí, também, associada ao geoprocessamento e à informática, você veja o que é que possibilidade se abre quando a gente tem mais uma foto do Google Earth. Se vocês conhecem essa região, vocês bem devem saber que essa área central aí é aquela área do Parque de Vaquejada, tá? Um pouco de um lado a gente tem as construções do bairro São Sebastião, na localidade Parque de Vaquejada, tem essa depressão, né? Que forma um córrego aqui embaixo, nessa área central, e do outro lado, por trás do Parque de Vaquejada, a gente tem o bairro Bacurau. Essa região central é uma região extremamente baixa em relação a essas construções, as áreas, né, onde tem essas construções que margeiam o Parque de Vaquejada. É por isso que essa área alaga. Para usar uma expressão nossa aqui de Apodi, é por isso que essa região abreja. E aí, professor? Quer dizer que não pode construir aí não, porque vai abrejar? Olha,
Quanto mais ocupação, impermeabilização do solo a gente tiver no entorno dessa depressão, mais vai abrejar, mais vai alagar. Agora, se eu disser a um engenheiro, meu amigo, eu estou querendo resolver um problema de um alagadiço, de um abrejamento, que tem Apodi. Você consegue, ele vai só perguntar duas coisas. Quanto tempo eu tenho e quanto o senhor tem para gastar? Porque, para a engenharia, por exemplo, dois fatores importantes, tempo e dinheiro. O resto tem solução para tudo. Então, um dia se vai canalizar isso aí, para se permitir construir. O que vai ser feito com essa água, daí, eu espero que tenha alguma solução economicamente viável e ecologicamente correta. Porque se de repente o proprietário dessa terra disser, olha, eu vou só aterrar isso aqui, ele vai transferir o problema para outro lugar. Compreenderam? Bom, a geografia também serve, sob o aspecto humano, para a gente entender de que lado da sociedade a gente está. Eu vou estar do lado de quem mata judeu, eu vou estar do lado de quem mata ciganos, de quem mata preto, de quem toca fogo em índio, pataxó, numa parada de ônibus. Eu vou estar do lado de mendigo ou dos que vão matar mendigo simplesmente pelo fato deles serem pobres, deles serem mendigos, de serem judeus, de serem ciganos. Claro que não. Mas ultimamente muita gente tem estado do lado errado. E eu espero que vocês entendam com a geografia que respeitar as diferenças, que a gente ajude vocês a compreenderem que para a gente viver bem, viver em fraternidade no mundo, a gente precisa respeitar as diferenças. Vejam esses dados. Entre 1980 e 2013, morreram 106 mil mulheres assassinadas. Em 2019, entre 1º de janeiro e 11 de fevereiro, foram 286 mulheres assassinadas. Mais que 5 mulheres por dia assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Quem atentou contra essas mulheres? Seus familiares, seus parceiros e ex-parceiros. Eu vou estar do lado de quem defende o direito das mulheres viverem. Eu vou estar do lado dos que defendem matá-las pelo simples fato de elas serem mulheres. Bom, eu vou deixar postado na nossa sala de aula virtual, lá no WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp, desculpem, uma proposta de uma atividade e também a orientação para que vocês assistam a um documentário que também vai estar disponível no YouTube. Esse documentário, ele trata da ascensão e queda da União Soviética e o período da Guerra Fria. Nós vamos utilizar para responder ou para fazer essa tarefa que eu vou deixar postada lá no YouTube, tanto o material que está no nosso livro didático, tá certo? Daí, desde a semana passada que a gente vem falando da importância de que
se vai buscar esses livros didáticos, tá certo? E desse material no YouTube. Então é isso. Muito obrigado. A gente se encontra e para falar um pouco mais de geografia. Beleza?